dizer para vocês que esse projeto, ele tem sido, nós temos trabalhado nisso há mais de um ano, envolve mais de 40 especialistas, e nós estamos, na verdade, o objetivo desse trabalho se chama Reforma Tributária Solidária, menos desigualdade, mais Brasil, né? É um convite para o debate, né? Eles se dirigem à classe trabalhadora, aos sindicatos, associações, aos movimentos sociais, entidades de representação profissional, empresarial, partidos políticos, parlamento, governo, né, e todos os membros da sociedade brasileira. É uma iniciativa da Anfip e da FENAFISCO e conta com o apoio do Conselho Federal de Economia, do DIESE, da Federação Friedrich Ebert, do INESC, do Instituto de Justiça Fiscal e da Oxfam Brasil. Como eu disse, foi iniciado em julho de 2017 e reúne mais de 40 especialistas. No âmbito desse projeto estão previstos 3 eventos, né? O primeiro já foi realizado, foi o Fórum Tributário Internacional, foi realizado na semana passada em São Paulo, quando nós trouxemos 19 especialistas internacionais de 14 países para discutir a experiência internacional com o objetivo de nos trazer elementos para pensar o caso brasileiro. O segundo evento é um livro, chama Reforma Tributária Necessária, Diagnóstico e Premissas. Isso foi lançado no dia 4 de junho, semana passada, em São Paulo, nesse seminário. Esse livro deve estar chegando aqui. Daqui a pouco os senhores terão uma cópia desse livro. E o terceiro evento, esse primeiro documento, foi um diagnóstico e premissas. E o próximo documento, que vai ser lançado em agosto, é Propostas para o Debate. Esse livro, que foi lançado agora, chama Reforma Tributária Necessária, Diagnóstico e Premissas. São 39 artigos, 42 especialistas, 804 páginas. E a versão digital está disponível nesse site, plataformapoliticasocial.com, acesso gratuito para todo mundo. E nosso ponto de partida foi a experiência internacional, né? Por isso, nós fizemos esse seminário internacional em São Paulo. Por quê? Porque ali não está saindo direito, mas quando a gente analisa a experiência internacional, a gente percebe que, especialmente em relação aos países mais desenvolvidos, fazem parte da OCDE, né, e que possuem uma desigualdade relativamente menor, né, o Brasil é um ponto fora da curva, né? Ele está absolutamente na contramão, né, do ponto de vista do seu sistema tributário. Ali não dá para vocês verem claramente, está faltando um pedacinho ali, aquela última linha, mas, na verdade, é o seguinte: na média da OCDE, a contribuição, a participação da tributação sobre a renda no Brasil é em torno de 21%, enquanto a média da OCDE é 34%. Né? Há alguns países, essa média é ainda maior, né? Estados Unidos, 49%, Irlanda, 43%, a Noruega, 39%, etc. Por sua vez, a participação sobre o consumo no Brasil é cerca de 50%, né? 49,7%, enquanto a média da OCDE é 32%. Né? Então, outros países é bem menor do que os 32%. Então, vamos dizer assim, pouco tempo que a gente tem, mas se a gente pudesse sintetizar, esse talvez seja a maior anomalia do sistema tributário internacional. Não dá para ajustar a projeção para a gente ver o Brasil ali,
Mas, senador Braga, o dado ali do Brasil, a OCDE, no primeiro caso da renda, a média do OCDE é 34, e o Brasil é 21. O Brasil é 21. E, no caso do consumo, a média do OCDE é 32,4, e o Brasil é 49,7. Né? Então, nós temos essa distorção. Nós tributamos muito o consumo e menos a renda e o patrimônio, em relação à média desses países. E, inclusive, o que está balizando esse segundo livro que nós estamos fazendo, que são as propostas, é uma tentativa, viu, secretário? É uma tentativa da gente tentar aproximar o Brasil o mais que for possível à média dos países da OCDE. Né? Tentar ver o que é possível fazer para que a gente chegue mais próximo da média, né, da OCDE. Quer dizer, a OCDE, vocês sabem, tem países mais desenvolvidos e países menos desenvolvidos. Então, a média, se nós conseguirmos uma proposição desse tipo, acho que já seria um avanço bastante importante. O que diferencia nossas propostas das outras? Em geral, o que nós temos assistido, inclusive a proposta do governo, foca muito a questão da simplificação. A simplificação é necessária. Nós contemplamos a simplificação, mas nós achamos que apenas a simplificação é insuficiente. Por quê? Primeiro, porque não enfrenta essa questão mais crucial da tributação brasileira, que é a sua regressividade, né? Nós temos, como eu já mencionei, a maior parte dos impostos são sobre o consumo, né, que tributam, que incidem mais sobre as camadas de menor renda. E a segunda questão complicada, do nosso ponto de vista, é que elas podem inviabilizar o Estado Social de 1988, porque, na verdade, quando você substitui uma série de contribuições que têm vinculações constitucionais ao financiamento da Seguridade Social e cria um novo tributo, o IVA, sem nenhuma vinculação, né, isso pode comprometer o financiamento do gasto social. Nós já vimos vários exemplos desse tipo na história. Talvez o caso da educação seja o mais exemplar, né? Vocês se lembram que, durante a ditadura militar, o governo federal eliminou as vinculações da esfera federal, os gastos caíram. Depois veio a famosa emenda Calmon, do senador João Calmon, né, para restabelecer esse piso. Então, esses são os dois pontos. Então, nessa perspectiva, o nosso pressuposto é necessário que a reforma tributária seja ampla, contemplando a totalidade das suas anomalias. E, desse ponto de vista, nós fazemos a sugestão de 8 premissas que deveriam, do nosso ponto de vista, e trazemos aqui para o debate com os senhores, que deveriam orientar a reforma tributária brasileira. A primeira premissa é que a reforma tributária deve ser pensada na perspectiva do desenvolvimento econômico e social. Por quê? Porque as desigualdades no Brasil, como o senador já mencionou, o senador Garibaldi mencionou, quer dizer, a face mais visível, né, é a desigualdade da renda. Mas as desigualdades no Brasil vão muito além da desigualdade da renda, né? Nós não conseguimos enfrentar sequer as desigualdades históricas, né, com relação à questão de racial, de gênero, né? As desigualdades, enfim, do acesso à justiça, à segurança, aos bens e serviços como saneamento, saúde, educação, etc., etc., há uma simetria entre classes sociais e entre regiões do país, né? Então, desse ponto de vista, um outro dado importante é que, quando a gente analisa a experiência internacional dos países que são relativamente menos desiguais, né,
nós percebemos que eles combinaram tributação progressiva e estado de bem-estar social, né? Portanto, para enfrentar as diversas faces da desigualdade brasileira, nós temos que pensar na perspectiva de um projeto de desenvolvimento, né, onde a reforma tributária tem um papel central, por 3 razões. A primeira, ao distribuir a renda, né, ela naturalmente incentiva o mercado interno de consumo. As pessoas vão ter mais dinheiro para poder, especialmente as pessoas de renda média e baixa, vão ter mais dinheiro para poder consumir. Isso incentiva o mercado interno. Se tem uma demanda por consumo, os empresários se sentem incentivados a investir. Então, vai ter maior investimento, que contrata mais emprego, mais salários, enfim, você faz a economia girar, né? Segundo, a reforma tributária é importante na sustentação dos investimentos, seja os investimentos na infraestrutura econômica, quanto na infraestrutura social. Eu gosto sempre de dar um exemplo aqui, que é o seguinte: hoje no Brasil, vocês sabem que 50% da população brasileira reside em domicílios com rede de coleta de esgoto, né, na média nacional. Em algumas cidades do Nordeste, essa média é inferior a 20%. Se a gente faz essa categoria por classes de renda, mais de 90% a 95% das pessoas de baixa renda moram em residências sem esgoto sanitário. Então, se, por exemplo, o Brasil, hipoteticamente, fizesse um plano, olha, em 10 anos eu vou resolver a questão do saneamento básico, e investisse fortemente nesse setor, além de incentivar toda a cadeia produtiva ligada ao saneamento, né, nós conseguiríamos melhorar as condições de vida da população, né? Então, o investimento pode ser um investimento social que, além de incentivar a economia, ele tem esse efeito de melhorar as condições de vida. Isso que foi feito na Europa, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, em outros países do mundo, né? E a terceira questão é a sustentação do gasto social, do Estado social. E eu vou falar sobre isso, que é a nossa segunda premissa. São só 8 premissas, tá? Eu não vou ocupar muito tempo dos senhores aqui. A segunda premissa é que a reforma do sistema tributário deve estar adequada ao propósito de fortalecer o Estado social, em função do seu potencial como um instrumento de redução das desigualdades. E aqui eu queria mostrar, esse aqui é um estudo do FMI, que foi publicado em 2017, né? Ele analisa o impacto redistributivo da tributação e das transferências sociais. Então, ele mostra o seguinte: o índice de Gini, o índice de Gini que mede a desigualdade social, ele cai, na média, lá, cerca de 18 pontos nesse conjunto de países, e ele, na média, né, em alguns países mais, por conta das transferências sociais, que é o vermelho, e por conta da tributação progressiva, que é o azul. Tá certo? Então, esse estudo diz o seguinte: em média, a redução do Gini nesses países, 2/3 dela decorre das transferências sociais, né? A CEPAL recentemente fez alguns estudos, esses estudos são de 2015, que mostram o seguinte: se os senhores compararem... Onde é que está aqui o vermelhinho? Não está acendendo o vermelhinho aqui. Não, ele não funciona naquela tela, não funciona. Bom, então, aquelas últimas 2 perninhas lá, do lado direito, uma é da União Europeia, outra é da OCDE e a outra é a América Latina. Olha que interessante. A América Latina, o índice de Gini, antes da tributação e antes do gasto social, é 0,51, não é isso? E da OCDE, vocês estão conseguindo perceber as 3 últimas perninhas ali?
Enfim, o índice de Gini da América Latina, antes da tributação e das transferências sociais, é 0,51. E da OCDE é 0,47, ou seja, eles são muito próximos, né? Mas depois que você tem a tributação e as transferências sociais, o índice de Gini da Europa cai de 0,47 para 0,24. E 2/3 dessa queda tem a ver com as transferências sociais. Já na América Latina, ele cai muito menos, cai de 0,51 para... Não estou conseguindo ler lá. Para 0,42, 9 pontos percentuais. Enquanto na OCDE, são todos esses, são quase 20 pontos percentuais, né? E o Brasil, que é a primeira coluninha ali à esquerda, é o país que mais reduz a desigualdade da renda por conta, não da tributação, que a tributação vai reduzir o índice de Gini em 1,5 ponto percentual, por conta das transferências sociais. O Brasil, na América Latina, é o país que mais reduz. E aqui vocês percebem exatamente isso. A primeira coluninha ali, aqui, a primeira coluna à esquerda é o Brasil. E vocês vão ver que por que cai a desigualdade social? Basicamente, o azul clarinho são as pensões públicas, né, a previdência. O segundo item mais elevado é a educação, em cima a saúde, aquele roxinho, e depois as outras transferências sociais. Então, vejam, aqui também outro dado, aqui, enfim. Então, o que nós estamos querendo chamar a atenção para cá, nós focamos muito, o nosso trabalho foca muito a questão da desigualdade e as suas diversas manifestações. É evidente que também, ao melhorar o sistema tributário, nós vamos estar melhorando a eficiência econômica, uma série de outras coisas. Mas nós achamos que, se nós tivermos que escolher um problema para um projeto nacional de desenvolvimento, né, olha, você tem que montar um projeto nacional de desenvolvimento, você tem que escolher uma questão. Acabou meu tempo? Acabou não, mas vai acabar daqui a pouco. Mas é ali que está medindo? Eu vou lhe dar mais... É lá que está medindo, senador? Tá 5 bom. minutos. Tá bom. Desculpe, eu não me atentei para o tempo. Pedi sua atenção. Bom, então eu vou mais rapidamente, depois eu termino em 5 minutos. Depois a gente pode, talvez, voltar a algumas dessas questões nos debates, né? Mas a terceira premissa nossa, eu só vou falar das 3 premissas, das 8 premissas, não vou citar os dados, é que a reforma tributária deve avançar no sentido de ampliar a progressividade, pela ampliação da tributação direta, né? E aí não é apenas... É evidente que o pilar tem que ser a tributação da renda da pessoa física, né, e também da tributação jurídica, menos a jurídica, mais a física, né? Não é isso, secretário? Mas também nós temos... Mas nós não podemos ficar nesses 2 pontos apenas, né? Nós também temos que enfrentar a questão dos paraísos fiscais, né? Hoje há todo um debate na OCDE, né, o G8, o G20 têm feito estudos no sentido de encontrar medidas para enfrentar esse tema. A questão da tributação financeira. Quer dizer, o Brasil, hoje também no mundo se discute muito os tributos sobre transações financeiras, uma série de iniciativas. O Brasil foi um pioneiro nesse campo ao fazer o IOF, né? Depois teve a outra tentativa da CPMF, enfim. E a outra questão é a tributação sobre o patrimônio e a riqueza, né? E daí o estudo, aqui estão chegando os livros aqui do estudo, ele faz um diagnóstico amplo sobre os seguintes impostos: IPTU, o ITR, o IPTU, o IPVA, o Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis, ITBI, o Imposto sobre Herança e o Imposto sobre Grandes Fortunas. Nós fazemos uma análise internacional, como é que é no mundo, como é que é no Brasil.
E a percepção geral, eu não tenho tempo aqui para falar sobre isso, apesar da tolerância já do senador Garibaldi, eu não tenho tempo, mas se vocês analisarem esses estudos, a gente faz um amplo diagnóstico, né, e mostra como o Brasil está abaixo dos padrões internacionais. E outro dado que, na maioria desses impostos, há uma heterogeneidade entre estados do Brasil enorme, entre municípios da capital enorme, né? Então, há uma possibilidade, inclusive, de aumento, não é muito elevado, mas um aumento da tributação desses setores. Aqui tem vários... Aqui eu não vou ter tempo para falar sobre isso, mas é a questão do imposto de renda da pessoa física. A questão, vocês sabem melhor que eu, esses foram os dados que o secretário Rachid divulgou recentemente. O Rodrigo Uraí, junto com o Sérgio Gobetti, foram os pioneiros em analisar esses dados, que mostram o seguinte, quer dizer, quanto mais cresce a renda, é maior a isenção, né? Esse dado aqui e a taxa e a efetividade, né, a tributação efetiva cai a partir de 40 a 40. Quer dizer, na questão do imposto sobre a renda, né, o dado mais impressionante é esse. Quem ganha mais de 240 salários mínimos mensais tem 70% dos seus rendimentos isentos. Então, esse é um ponto importante das nossas discrepâncias. Isso aqui eu não vou mostrar, não vou falar sobre isso. Aqui a questão das alíquotas máximas de imposto sobre herança. Vocês vão ver que em diversos países é em torno de 35%, outros chegam a 50%. No Brasil é 8%. E quando a gente observa por estados brasileiros, grande parte dos estados brasileiros cobra 4%. Né? Enfim, é uma série de dados que a gente vai mostrando aí, eu não tenho tempo de dizer. A quarta premissa nossa é a redução da tributação indireta. Quer dizer, eu tenho que aumentar a direta para reduzir a indireta. Né? Esse que é a calibragem que a gente tem que fazer, o que nós estamos fazendo. E pelos estudos muito preliminares que nós fizemos até agora, né, é possível reduzir a tributação direta de 50% para cerca de 36%, 37%, 34%. A gente está caminhando nesse sentido, mas isso vai ser apresentado em seguida. Quinto, restabelecer as bases do equilíbrio federativo. Eu estou terminando, senador. Restabelecer as bases do equilíbrio federativo, que foi absolutamente, embora tenha havido uma tentativa em 1988 de restabelecer esse equilíbrio, a partir de então isso foi absolutamente desmontado. Hoje nós temos aqui um federalismo manco, né? E essa é a questão que nós temos que enfrentar. A sexta premissa, nós temos que considerar a tributação ambiental. Só uma frase curta aqui. Hoje na Europa, 6% da carga tributária vem da tributação ambiental. E há um projeto para que, em 2020, 10% da carga tributária venha da tributação ambiental. E, no Brasil, nós não avançamos nem um pouco nisso. Então, há um espaço para se avançar nesse ponto. Sétima premissa, a reforma tributária deve aperfeiçoar a tributação sobre o comércio internacional. E oitava premissa, a última, a reforma do sistema tributário deve fomentar ações que aumentam as receitas sem aumentar a carga tributária. E aqui tem duas questões centrais. A primeira é a questão das isenções fiscais, né? As isenções fiscais. Hoje, no Brasil, esse dado é de 2014, né? 2014, a Receita soltou dados mais recentes, mas do total de subsídios que são dados, são cerca de 257 bilhões. Né? Isso representa quase 20% da receita da União, que a União deixa de arrecadar por conta de isenções, de subsídios que foram dados no passado. E, quer dizer, o incentivo é importante para a economia, mas é por um determinado momento. Depois que passou aquela fase, tem que retirar, né? E aqui os subsídios ficam, né? Então, em parte por isso representa quase 4% do PIB, e em parte por conta da modernização da administração tributária, né? Há uma série de medidas que
que podem ser feitas, é evidente que nada é fácil de se fazer, tá certo? Mas podem ser feitas no sentido de modernizar a administração tributária para combater, por exemplo, a sonegação. Né? A sonegação, segundo o Banco Mundial, o Brasil é o segundo país onde mais se sonega impostos, né? Cerca de 10% do PIB, é que o Banco Mundial estima, né? E que, portanto, enfim, a questão dos refis é uma questão que tem que ser combatida, a questão, o fato de sonegação fiscal no Brasil não ser um crime material, enfim, são diversos temas, vários artigos que fazem uma análise desses pontos todos, mas, enfim, nós estamos falando aqui de dois pontos, né? A questão das isenções fiscais, já terminando, das isenções fiscais, aqui não estão consideradas as isenções do imposto de renda da pessoa física. Né? Se acrescentar isso, nós vamos ter quase 500 bilhões aqui de isenções. Né? Então, se eu somar 500 bilhões de isenções e 500 bilhões de sonegação, é um trilhão, um trilhão. Tá certo? Isso é quase a metade da carga tributária brasileira. É evidente que você não pode resolver 100% isso, mas se tiver uma meta de redução, né, de 20%, 30%, 40%, isso significa um ganho para o sistema tributário sem que haja aumento da carga tributária. Eu agradeço muito ao tempo, desculpe-me por exceder do tempo, eu realmente não me atentei no início, viu, senador, que eu tinha um tempo... Eu também não avisei. Foi uma falha minha. Muito obrigado, senhores.